Em território libanês, perto da fronteira com Israel, explosões maciças destruíram diversos edifícios em Meis al-Jabal, um povoado ao sul do país. Autoridades locais informaram que o ataque aconteceu perto de um hospital, que foi evacuado, acrescentando que o exército israelense destruiu centenas de casas nessa localidade desde o ano passado. Imagens mostram espessas colunas de fumaça chegando ao céu, o que demonstra a intensidade das explosões. Fala, pessoal! Tudo bem? Dia a dia brasileiro trazendo uma notícia quentinha para vocês. Mas antes de continuar, não esquece de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia. Agora, fiquem com o vídeo. O exército de Israel anunciou a morte de mais um comandante do Hezbollah. O governo de Benjamin Netanyahu oficializou o fim da relação com a agência de ajuda humanitária palestina que pertence à ONU. De acordo com as forças de defesa de Israel, uma operação no sul do Líbano resultou na morte de Abu Ali Rida, comandante do Hezbollah e responsável por planejar e executar ataques com foguetes e mísseis antitanque contra militares israelenses. Além disso, as Forças Armadas localizaram e destruíram estruturas subterrâneas do grupo libanês. Nos locais, os terroristas estocavam armas, contavam com uma instalação de armazenamento de mísseis e compostos designados para infiltração em território israelense que foram destruídos. Nesta segunda-feira, o governo de Benjamin Netanyahu também confirmou o fim da relação com a Agência de Assistência Humanitária para Palestinos. Na semana passada, os parlamentares israelenses aprovaram uma lei para banir a atuação do grupo no país. Israel acusa funcionários da agência de serem terroristas infiltrados e de terem participado dos ataques de 7 de outubro do ano passado. O governo afirmou que vai continuar trabalhando com parceiros internacionais para garantir a ajuda humanitária aos palestinos. Mas, para a agência da ONU, essa medida vai causar mais sofrimento à população de Gaza. Em um comunicado postado nas redes sociais, o comissário-geral da parceria da ONU, Philippe Lazzarini, afirmou que desde o início da guerra, a agência já garantiu ajuda alimentar para quase 2 milhões de pessoas e forneceu mais de 6 milhões de consultas médicas. Na próxima notícia, veremos sobre um bombardeio de Israel na região do Líbano que matou mais um comandante do grupo terrorista Hezbollah. A imprensa estatal síria reportou um bombardeio israelense nesta segunda-feira à zona de Saída Zeinab, no sul de Damasco, capital do país. Na região está localizado um importante santuário xiita, vigiado por grupos pró-Irã, incluindo o Hezbollah. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que o atentado atingiu uma casa em uma fazenda, usada por membros do grupo libanês Hezbollah e da Guarda Revolucionária Iraniana. Desde que a Guerra Civil começou em 2011 na Síria, Israel realizou centenas de bombardeios em território sírio contra o exército e grupos apoiados pelo Irã. O ritmo destes ataques aumentou desde a escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel no final de setembro. Em território libanês, perto da fronteira com Israel, explosões maciças destruíram diversos edifícios em Meis al-Jabal, um povoado ao sul do país. Autoridades locais informaram que o ataque aconteceu perto de um hospital, que foi evacuado, acrescentando que o exército israelense destruiu centenas de casas nessa localidade desde o ano passado. Imagens mostram espessas colunas de fumaça chegando ao céu, o que demonstra a intensidade das explosões. Israel lançou uma operação terrestre no sul do Líbano no final de setembro, com o objetivo declarado de neutralizar o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do Irã e do grupo islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. O exército israelense também afirma que quer permitir o retorno de 60 mil habitantes do norte de seu território, deslocados pelos incessantes disparos de foguetes do movimento libanês desde que começou a Guerra de Gaza em outubro de 2023. O Hezbollah, por sua vez, acusa o exército israelense de querer criar uma terra de ninguém na fronteira. Após isso, falaremos sobre a demissão do ministro da Defesa de Israel, decisão arriscada no meio de uma guerra, onde Israel é atacado por 7 frentes simultaneamente. Em meio à guerra contra os terroristas do Hamas e do Hezbollah, o primeiro-ministro de Israel demitiu hoje o ministro da Defesa. A decisão acontece após desentendimentos sobre a campanha militar de Israel na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu disse que, embora tenha havido uma cooperação com Yoav Gallant, surgiram diferenças significativas. Gallant também se tornou um problema para a manutenção da coalizão de Netanyahu. O então ministro da Defesa é contra uma lei que dispensa judeus ultra-ortodoxos de prestarem serviço militar. Em junho, a Suprema Corte do país aprovou a convocação deles pelo Exército. Netanyahu teme que parlamentares religiosos possam deixar a base do governo se não for aprovada uma lei de exceção.
Minutos depois do anúncio, Yoav Gallant declarou nas redes sociais: "A segurança do Estado de Israel foi e sempre será a minha missão de vida." Na dança das cadeiras do governo, o chanceler Israel Katz vai para a defesa, enquanto Gideon Sa'ar assume o Ministério das Relações Exteriores. A mudança no comando do Ministério da Defesa repercutiu entre os familiares dos sequestrados. O temor é que a decisão do governo possa representar ainda mais risco à vida dos reféns na faixa de Gaza. 101 reféns são mantidos pelos terroristas do Hamas há quase 400 dias. E vamos entrar agora novamente na questão tortuosa do Oriente Médio. A coisa por lá também está complicada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acaba de demitir o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, citando uma quebra de confiança vital para a unidade de Israel em tempos de guerra. Gallant será substituído por Israel Katz, aquele que se pegou com Lula, atual ministro das Relações Exteriores. Netanyahu alega que Gallant prejudicou a segurança nacional, beneficiando até mesmo os adversários. Olha, meu querido Coronel Sérgio Marques, é hora de divisão, a casa dividida não prosperará. Israel enfrenta uma guerra com 7 frentes simultaneamente. Os Houthis afundaram um navio israelense, atravessando ali o estreito de Bab el-Mandeb, que tem ali 80 quilômetros, na parte mais estreita, 30 quilômetros só de mar. E os Houthis estão armados até os dentes, é um grupo terrorista sediado no Iêmen. O Hamas, mesmo morrendo 42 mil pessoas, a grande maioria não integrando o grupo terrorista, dá mostras de manter ainda a sua vitalidade, ao contrário do que havia sido dito. E a entrada no Líbano, no sul do Líbano, enfrentando o Hezbollah, tem sido um verdadeiro Vietnã. O Hezbollah está atraindo a entrada das forças de defesa israelenses para atacá-las e surpreendê-las. E tem bombardeado a região, a cidade de Haifa e o norte de Israel. Agora, Yoav Gallant me parecia ser um ministro bastante duro, tough guy. O que teria acontecido, essa divisão, se diz respeito ao quê? Divulgação de alguns dados que o Exército não queria divulgar, das baixas que estão ocorrendo. Como lidar com esta situação? Os reféns até agora, a maioria deles não retornou. Queria te ouvir, Coronel Sérgio Marques. Bom, só lembrando que do 7 de outubro de 2023, do ataque terrorista do Hamas, que 1.200 civis desarmados foram mortos, foram executados, sequestraram 250, ainda existem 100 que estão, entre aspas, na posse do Hamas, que, a priori, 1/3 deles já estão mortos. Então, existem em torno de 70 cidadãos israelenses que estão ainda de posse do Hamas. Bom, essa notícia de última hora, com certeza, se o Netanyahu tomou essa decisão no meio dessa batalha, porque são 7 frentes de batalha do Estado de Israel hoje, com certeza tem alguma situação que extrapola e pode chegar até uma alta traição, porque ele colocou como beneficiando mesmo os adversários. Então, vamos aguardar para saber o que aconteceu de fato. De repente, possa ter até um espião. Enfim, existem várias possibilidades. Vamos ver efetivamente o que aconteceu. Para você liberar um ministro da Defesa no meio de uma guerra, é porque algo gravíssimo aconteceu. Olha, eu queria ouvir o Ricardo Rosso, se a produção puder contactar o comandante Robson Farinazzo, nem que seja por telefone para ele entrar aqui. É uma notícia que nos pega de surpresa, porque é um momento decisivo em que Israel não deve estar se dividindo politicamente, mas unindo forças para enfrentar uma ameaça terrorista, uma ameaça como jamais houve para o Estado de Israel. Israel, mesmo na guerra dos 6 dias de 67, na guerra do Yom Kippur de 73, até nos momentos iniciais mais dramáticos, em que foi pego de surpresa durante o Yom Kippur, Israel não enfrentava uma guerra tão longa, tão duradoura, com tantas baixas de soldados. Seria o momento que teria acontecido, Ricardo Rosso, estamos aqui perplexos com essa notícia.
Olha, realmente é uma notícia que causa muita estranheza. O momento não é propício para essa divisão. E se o Netanyahu toma uma decisão tão forte de demitir o Gallant, realmente algo deve ter acontecido. Imagino que um pouco mais à frente a gente vai ter mais informações, né? Mas pelas primeiras declarações foi algo sério. Aparentemente algo sério, porque realmente o Estado de Israel está em 7 frentes simultâneas, está fragilizado. Realmente é muita frente de guerra, muita frente de atenção para demitir uma pessoa tão importante como o Gallant era. Então agora esperamos aí os próximos dias para a gente tentar entender qual foi de fato a gravidade que ocorreu no alto escalão do governo de Netanyahu para que ele tomasse tal decisão, Capês. Sérgio Zagarino, quero te ouvir. Capês, eu acho que a gente tem que começar a ver por um outro formato essa questão da cultura. Sabe o que é, Ricardo? A gente está tão acostumado que no Brasil tem que ser alguma coisa tão grave, mas tão grave para alguém ser mandado embora que a gente acha que é normal. Cara, lá ele pode simplesmente ter ocorrido uma falha em algum protocolo, qualquer coisa muito simples, não necessariamente algo que tenha comprometido a segurança nacional. Eu acredito que é muito mais a questão da confiança ali do Netanyahu do que, de fato, um grande problema gigantesco. Eu continuo acreditando muito no bom trabalho que está sendo realizado por Israel. Até o momento, essas são as últimas atualizações sobre o conflito em Israel. Mas e você? O que acha disso tudo? Israel enfrentará dificuldades por cortar relações com a ONU e por demitir o seu ministro da Defesa no meio de uma guerra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para um amigo que vai gostar e, se gostou, deixa o like e segue o canal para não perder nenhuma notícia. Até a próxima com mais um vídeo.